Glória a Deus. Todos nós temos um motivo de virmos ao templo prestar culto ao Senhor, amém? E esse motivo certamente é glorificar o teu santo nome. Você está com o coração alegre? Está com o coração desejoso de continuar glorificando o nome do Senhor? Isso é muito bom, isso a gente deve fazer sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Independente de qualquer momento, qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer luta, a gente tem que ter sempre em mente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se a gente quiser chamar a responsabilidade única para nós conduzirmos o carro da nossa vida, certamente a gente vai nos confrontar com muitos obstáculos e vamos ter dificuldade, mas com o Senhor nós vamos muito mais além e com segurança. Amém? Hoje nós vamos começar uma série sobre avivamento pessoal. Nós poderíamos estar falando sobre um avivamento coletivo da igreja, e há, sim, essa possibilidade. Mas nós vamos trabalhar com algumas orientações, alguns ensinamentos bíblicos, para que a gente possa individualmente pensar, refletir e aplicar na nossa vida. E, por consequência, isso vai gerar fruto para a nossa vida e, por consequência, dentro do propósito da igreja. O tema do nosso ano, Eclésia, chamados para fora. Talvez até aqui tenhamos irmãos, irmãs, na mesma rotina, na mesma dinâmica de vida, nas mesmas dificuldades, nos mesmos problemas espirituais, e não avançou. E, por consequência, não entendeu o que o Senhor quer que a gente faça como igreja, o que a gente deve viver como igreja, chamados para sermos luz neste mundo. E se nós não passarmos por um processo de avivamento pessoal, de um despertamento pessoal, certamente nós não teremos condições de cumprir o chamado do Senhor, além do que, quando nós estamos vivendo o avivamento, buscando o avivamento, está fazendo também isso, um movimento do Espírito Santo muito forte em nossas vidas, e por consequência, esse processo de transformação irá nos abençoar tremendamente. Amém? Eu quero trabalhar com os irmãos em 2 versículos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento é 2 Crônicas 7,14. E no Novo Testamento, Tiago 4, de 8 a 10. Amém? 2 Crônicas 7,14. Vamos estar pensando aqui dentro desse texto que está aqui na nossa projeção. Diz assim o texto sagrado: E se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago 4, a partir do versículo de número 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo,
purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, que o Espírito Santo fale poderosamente em nossos corações, porque é Ele que nos convence da necessidade de transformação da nossa vida, e que haja, Senhor Deus, um novo tempo na vida de cada um de nós, para que nós possamos realmente servirmos ao Senhor com alegria. Amém? Hoje, preparando essa reflexão, eu me deparei com uma frase que ele diz: à espera de um avivamento geral, não pode ser desculpa para deixarmos de buscar um avivamento pessoal. O avivamento geral, o mover tremendo sobre toda a carne, como já aconteceu nos registros bíblicos e na história cristã, temos vários momentos onde o mover do Espírito Santo foi tremendo, seja em uma coletividade, uma igreja, seja em uma nação, onde o Espírito Santo mexeu com as estruturas e povos foram abençoados. Mas também temos a questão do avivamento pessoal, que é uma necessidade muito importante. O que é o avivamento? É uma necessidade de um renovo da nossa vida espiritual. É a necessidade de um renovação da nossa vida espiritual. Eu poderia perguntar aqui se você está precisando de um renovo. Amém? Sinceramente, você está precisando de um renovo na sua vida espiritual? E nós estamos, como igreja, a gente muitas vezes olha um contexto de como está funcionando a bênção do Senhor sobre a vida da nossa comunidade, nossa igreja, e a gente fala assim, não, a igreja está bem, a igreja está avivada. Mas, muitas vezes, não é isso que reflete a vida de cada um de nós, em grande parte, ou boa parte, em relação ao avivamento, à contribuição, para que, através desse renovo, dessa motivação, a gente ganhe uma nova estrutura na nossa caminhada e possa fazer parte desse propósito de Deus, desse mover de Deus. Eu muitas vezes paro e reflito, e já disse aqui, que o culto de domingo à noite, para mim, não é parâmetro para nada. Uma igreja cheia, hiperlotada. Culto, para mim, de parâmetro, como está a motivação da igreja, as pessoas avivadas em sua comunicação espiritual com Deus, é nesses tempos. No EBD, num culto de terça-feira, num culto de domingo de manhã, que aí a gente para e faz uma primeira leitura. E essa é uma leitura de liderança,
que não exime cada um de nós fazermos a nossa leitura pessoal, se eu estou dentro desse contexto. A gente pode ter certeza que se nós estivermos andando em unidade, em busca de um avivamento geral, mas um despertamento individual, sabe o que é que vai acontecer? O Senhor vai transformar essa igreja numa bomba, amém? Nós vamos nos tornar uma dinamite, porque nós vamos explodir de desejo, de fervor, para fazer a obra de Deus e alcançar uma cidade que tanto precisa de nosso Senhor Jesus Cristo, de pessoas transformadas. Sua cidade é boa? É. Ela pode melhorar? Pode e deve. E quem é o canal de bênção? A igreja do Senhor. E a gente tem que pensar nisso. Eclésia, chamados para fora. Tire sua visão daqui de dentro e põe a sua visão aí fora. O que é que eu estou fazendo aí fora? Essa que é a diferença. Uma igreja que faz diferença aí fora. E muitas vezes você não está fazendo essa diferença aí fora, porque você está precisando de um renovo espiritual na sua vida. João 7,38 diz, olha só, parece uma porção muito conhecida e que a gente não faz a percepção da profundidade dela. Quando João escreve, 7,38, quem crê em mim, olha só, como diz a Escritura, olha a profundidade de como ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura. Agora, o que é que fala a Escritura? Em relação a esse crer nele. Essa profundidade do crer nele. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Crer, como dizem as Escrituras. A nossa vida espiritual, ela está totalmente sintonizada no nosso crer, como diz as Escrituras Sagradas. Se a gente não tiver essa sintonia, não haverá o fluir dos rios de águas vivas de dentro de nós. Avivamento, o fluir de Deus em nossas vidas. E o desejo do Senhor é que a gente viva isso. A gente se dedique a isso, a gente busque isso. A gente, como igreja, não pode se contentar com pouco. A gente tem que buscar o Senhor. Se encher de Deus. Devemos nos encher de Deus. No congresso que nós participamos recentemente em Curitiba, eu ouvi uma mensagem interessante. Quando o pregador disse, olha, vocês precisam ser pão fresco. Tem muito crente que é pão dormido. Que nem para torrada presta. A gente precisa ser pão fresco. E a gente só é o pão fresco quando a gente vive esse frescor diário do Espírito Santo. Do compromisso, como dizem as Escrituras. E a gente deve buscar isso, desejar isso, mas a gente tem que começar a fazer a avaliação da nossa vida. Vocês não sabem como vocês vão transbordar, como o Espírito Santo vai fluir de forma tremenda das suas vidas, das nossas vidas, quando a gente entender e buscar isso. Esse processo maravilhoso de avivamento. O avivamento, ele envolve algumas coisas. Ele vai envolver em nós arrependimento.
que eu vou chegar lá mais na frente. Ele vai envolver o renovo da fé, aprender a andar pela fé, que significa aprender a ter confiança em Deus. Como é que está o nível nosso de confiança em Deus? Nas suas lutas, nas suas dificuldades, dos seus problemas. Você está vivendo, quem crê em mim, como dizem as Escrituras? Ou você está no controle de tudo? Muita gente que está crendo, mas está com controle. Está crente, crendo, mas tem que ser do meu jeito. Não vai. Envolve a restauração da obediência e do temor a Deus. Você quer ter esse despertamento? Renovação da obediência. Envolve a restauração do entusiasmo, Deus dentro, o Espírito Santo agindo, tendo oportunidade de transbordar dentro de mim, esse entusiasmo, para praticar o louvor, a adoração, o testemunho e o serviço. Quando a gente entende essa questão da restauração do entusiasmo, Deus dentro, a gente muda. Por isso que Deus, a partir de hoje, nessa série, talvez de 5 mensagens, Ele quer pegar você e dar uma sacudida. Amém? Você já falou para você, Senhor, eu estou precisando de uma sacudida? Já falou para você? Eu não costumo fazer isso não, mas pergunte para o seu irmão ao lado, você está precisando de uma sacudida? Você está precisando de uma sacudida? Eu creio que todos nós estamos precisando dessa sacudida. A gente se acostuma com a nossa religiosidade, a gente se acostuma com a nossa vida espiritual, a gente se acostuma com louvor, a gente é uma treinada que se vive acostumada e acomodada com muita coisa na vida espiritual, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E a gente precisa levar o nosso barco mais para o fundo. Ir nas profundidades do Espírito Santo de Deus. Né? E esse envolvimento nós precisamos, em primeiro lugar, de realinhar o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele nos leva à profundidade de Deus, do que Deus quer. Só Ele nos leva à autorrevelação daquilo que está dentro de nós e muitas vezes a gente não enxerga ou não quer enxergar e que precisamos ser confrontados para tratar. Porque nós temos uma luta muito grande e você tem, todos nós temos, da velha natureza com a nova natureza. E só o Espírito Santo pode dar esse direcionamento, pode nos dar essa capacitação para que a gente vença. Como também através desse mover do Espírito Santo, a gente passa o que? A frutificar. A gente passa a frutificar no Espírito. A árvore que dá bons frutos, o Senhor conhece. E Ele diz, eu conheço a árvore pelo fruto que produz. Né? E a gente precisa estar ligado com atenção na nossa vida espiritual. O modelo que nós estamos vivendo, a nossa caminhada, a nossa realidade espiritual, muitas vezes não é o modelo
do como dizem a Escritura, a palavra de Deus. A gente anda caminhando em fragilidade, em fraqueza, supervalorizando dores, em acomodação, sem despertamento, esperando que um sobrenatural desça sobre sua vida. Assim, agora eu tomei uma dose de 400 gramas de cafeína no corpo, eu vou explodir aqui, porque vai ser assim. Não, não vai acontecer assim. Porque isso é um processo, mas que um processo que você começa a ter resultados imediatos quando você se predispõe a entrar nesse fluir do avivamento de Deus sobre sua vida. Por isso que a gente precisa tirar, sabe o quê? Preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. Muitos escombros. Vou usar uma expressão mais dura, que o pessoal gosta de ver expressão dura, né? Amém? A gente precisa tirar muito lixo da nossa vida. Você sabia que existe crente lixeiro? Hein? Tem. Tem crente que fica juntando um bocado de tranqueirada na vida, e é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, é 4 anos, e não se liberta daquela tranqueirada que está na vida, que é tudo lixo. E o pior de tudo, essas tempestades, quando vêm, corre o risco da gente se encontrar morto, segurado nesse saco de lixo. Porque tudo é lixo. Então, tem muito crente assim. O que aconteceu com Neemias? Neemias 2. Ele chegou lá em Jerusalém e com o propósito de restaurar aquela cidade. E logo na sua chegada, a primeira coisa que ele fez foi fazer inspeção na cidade. Aquele povo todo derrotado, desanimado, distante de Deus, enfraquecido. E chega lá em Jerusalém, ele começa a caminhar pelas ruas às noites. O que ele mais via era o quê? Escombro e lixo. Escombros e mais escombros, que diz que o cavalo não tinha nem condições de andar. Aí a gente faz um paralelo para a nossa vida. Jerusalém precisava de reconstrução, aquela nação precisava ser reconstruída. Mas qual é a primeira atitude que precisa ser tomada? É retirar os lixos e os escombros. Se você, irmão e irmã, não fizer uma análise da sua vida, ver, analisar o que é que está sendo causa de impedimento dessa lixarada que a gente se apega. A gente dorme e acorda com ela. Desses escombros que muitas vezes são pesados e que a gente faz questão de carregar. A gente não vai avançar. Tem gente que tem pouco lixo, mas tem gente que tem muito lixo. Tem gente que tem pouco escombro e tem gente que tem 1 tonelada de coisa para tirar. E a gente precisa ser sincero. Fazer essa avaliação. Você quer avançar na sua caminhada espiritual? Quer avançar na sua caminhada espiritual? Se liga, o Espírito Santo está falando para você. Eu estou ligado aqui, que eu estou sendo abençoado. Tire, faça um esforço e tire os escombros da sua vida. Não guarde nada que não tem valor. Lixo é para ser levado para onde? Para o lixo. Amém? O lugar de lixo é na lixeira. Não é no coração da gente, não.
como diz o pentecostal, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Se liberte. Porque muitas vezes isso daí está sendo uma causa de não fluir o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quero te dizer também que, analisando aquele texto de 2 Crônicas, Salomão, depois de um grande esforço dele, da comunidade, construir o templo, uma coisa magnífica, né? E no dia da dedicação do templo, naquela semana de festa, aquela coisa toda, né? Salomão sai a orar, tira um tempo com Deus, ora ao Senhor. E o Senhor viu que aquilo tudo era muito bonito, achou interessante o esforço, mas ele falou assim: ó, Salomão, isso tudo é muito bom, a casa que você fez para mim. Mas eu não tenho como habitar aqui se não houver uma condição. Porque esse povo está evado, está andando em desobediência, distante de mim, em pecado. E eu preciso que esse povo restaure essa aliança e se disponha a buscar esse avivamento para poder eu estar caminhando com eles. Porque não é a estrutura que vocês estão fazendo que vai me colocar numa condição de obrigação de abençoar vocês. Não é a estrutura, por mais bonita que seja, mas sim o compromisso desse povo comigo. Aí ele fala para Salomão, e disse o Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, aí vem a expressão se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo: olha, esse povo tem que começar a me buscar, ter um avivamento, porque eles estão distantes de mim. A Bíblia Sagrada, desde a queda de Adão ao Apocalipse, ela está falando para o povo buscar o renovo, o avivamento espiritual. E o avivamento começa onde? De dentro para fora. Começa aqui dentro. No meu coração, o desejo de mudar, de ter uma nova história, uma nova caminhada. Se a gente não fizer isso, irmãos, você vai cantar, vai bater palma, vai se arrepiar, mas não vai mudar. E quando o povo se comprometeu, a Shekinah do Senhor, que quer dizer a glória do Senhor. Você não vai encontrar na Bíblia a expressão Shekinah. A glória do Senhor encheu o templo. A nuvem, que quer dizer a presença do Senhor. Naquela oportunidade do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento quer dizer, ó, a glória do Senhor, a graça do Senhor, os rios de água viva vão transbordar de dentro de você, porque eu já estou em você. O Espírito Santo já habita em nós, mas o desejo do Espírito Santo é que ele transborde através de nós quando nós nos sintonizamos com ele através da sua palavra. Então nós temos tudo para buscar esse avivamento. É por isso que Tiago, abra sua Bíblia lá em Tiago, e ele vai dizer, a partir do versículo 8, quando ele fala, olha, devemos resistir às paixões. Esse capítulo 4 é direcionado para isso. E ele diz: chegai-vos a Deus, e ele o quê? Se chegará a vós. O primeiro passo tem que ser de quem? Nosso, em direção
da mudança. Se crê conforme as Escrituras. De dentro de vós fluirão. Está tudo em sintonia. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, quer dizer, arrependam-se. Isso é arrependimento. Converta-se o vosso riso em pranto. É a alegria que vem do nosso coração pela libertação. Transformai o seu riso em lágrimas, lágrimas de arrependimento. São essas que vão trazer a verdadeira alegria para o coração do homem, porque ela traz a libertação, traz cura, traz renovação. E não são essas lágrimas, simplesmente, que podem sair dos nossos olhos, porque as nossas lágrimas, elas têm uma profundidade muito grande. Ela pode vir do nosso emocional também, mas pode vir do choro do Espírito Santo, que traz para nós o quebrantamento. O choro dos nossos olhos, humanos, emocionais, eles nos embaçam. Ninguém enxerga nada quando está chorando muito. Você consegue enxergar quando está chorando muito? Fica tudo embaçado, né? Mas quando é o choro do Espírito, você sente o Espírito Santo limpando, te transformando, e a gente presencia isso aqui várias vezes, quando alguém é movido pelo Espírito Santo e reconhece a necessidade de entregar a vida a Ele, e vem aqui à frente chorando num derramar de lágrimas. Porque é o mover do Espírito Santo na pessoa. É isso que o texto diz para a gente. O vosso riso em prantos e o vosso gozo em tristeza. Né? O prazer que a gente atribui às coisas do mundo, a satisfação das coisas seculares que alimentam a nossa alma, é loucura, porque é um processo de retroalimentação. Você nunca vai estar satisfeito e vai estar querendo buscar, e nunca vai te satisfazer. Porque o que satisfaz uma alma é Jesus Cristo, mais nada. Só Jesus Cristo. E ele diz: humilhai-vos, que é o ponto que hoje se refere à nossa reflexão. Como lá em 2 Crônicas 7,14, ele falou assim: se o meu povo se humilhar, por isso que Tiago está aqui, ó, humilhai-vos. A necessidade de nós nos humilharmos diante do Senhor. O que é humilhar? É se entregar a Deus. Olha, não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada. É se diminuir aos pés do Senhor. Porque essa humilhação é a humilhação que nos torna grande. Você quer crescer? Vá para os pés do Senhor. Essa é a humilhação. É você render-se. É você desistir de você. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim, diz Paulo. É humilhar-se. É deixar o Senhor dirigir a sua vida nessa humilhação pessoal de dependência total diante de Deus. A gente tem perdido muito isso, essa dependência diante de Deus, né? A gente se torna independente e sobre uma fachada de que somos dependentes. Mas o Senhor quer de nós dependência total, de rendição, com reconhecimento de que nós somos pecadores, devedores, necessitados, e sem Ele nós não podemos nada.
Nós carecemos a cada dia da graça de Deus. A Bíblia nos fala em Mateus 23, 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A humilhação traz exaltação. Salmos 138, 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. De longe, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor contempla os humildes. Não estou falando aqui de humildade. Estou falando aqui de humilhar-se. É de entregar-se, render-se, desistir de si mesmo para que o Senhor conduza a sua vida. E a palavra do Senhor ainda nos diz em Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime Deus, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de coração. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. A gente deixar-se Deus verdadeiramente regozijar-se por habitar em nós, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento àqueles de coração contrito. A matemática de Deus não tem como dar errado. Se a gente seguir crendo como dizem as Escrituras, não tem como dar errado na vida da gente. Você vai passar por lutas, provas, dificuldades, mas você está no caminho certo, através da sua palavra e viver a humilhação, esse ato constante de rendição e entrega. Indo para o final, quero deixar aqui 3 considerações dentro dos Salmos de número 51, Salmo de arrependimento, porque para que a gente chegue a essa base de humilhação, a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Não tem outra alternativa. Está lá no Salmo 151, de 1 a 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde quando nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que, se você está vivendo em pecado, nessa aplicação pessoal, conserte a sua vida. Você foi com um chamado, com um propósito, com uma causa, com uma determinação do Senhor sobre sua vida, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse é o chamado comissionamento, mas para isso nós precisamos de uma vida avivada nele, comprometida nele. E o pecador, quanto mais, o pecador que está com seus lixos, com seus entulhos, o Espírito Santo não usa e jamais irá contagiar outras vidas. E a gente precisa se libertar disso. Por isso, a gente precisa se posicionar diante de Deus. Eu vivo tal situação que tem sido obstáculo no meu relacionamento com Deus, mas a gente precisa tomar um posicionamento. Vou continuar desse jeito ou vou buscar, através do arrependimento, que o Senhor me sustente e que o Senhor me dê força para vencer
essa realidade negativa que eu vivo e que eu possa começar a viver esse processo de avivamento. A gente precisa também enfrentar um processo contínuo de santificação. Na nossa vida, nós somos chamados para viver esse processo. A cada dia, subirmos um degrau. Se eu falava muito, eu já estou falando um pouquinho menos. Se eu falava dos outros, eu já também não estou falando mais. Se eu estou fofocando, já não faz isso dos meus hábitos. Se eu estou mentindo, isso tem que sair da minha boca. Se eu estou julgando sem conhecer os fatos e as razões, ou praticando isso sem amor, eu tenho que mudar isso da minha vida. A gente tem que ter cuidado com tudo nesse processo de santificação, não deixando que as tentações da carne militem contra o nosso espírito e venham a vencer essa guerra. Aí o Espírito Santo está perguntando para você agora, ou te confrontando, o que é que eu estou precisando vencer dentro de mim? Porque, como diz o salmista, o Senhor deseja a verdade, sabe aonde? De dentro do nosso íntimo. Davi declarou de dentro do íntimo dele, eu sei que sou pecador e eu quero mudar. Sem isso, a gente não avança nesse propósito de Deus. E a partir do versículo 6 ele fala, e no coração me ensina a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele vem e traz aquela porção maravilhosa, que a gente só usa sem saber o contexto. Como é que ele fala? Depois de lá, Davi se reconhecer disso tudo, precisar se libertar, confessar, se arrepender, ele diz, cria em mim um coração puro, traz o avivamento para o meu coração. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, uma vida equilibrada espiritualmente. Deus, Ele quer, como aplicação pessoal para nossas vidas, que a gente se afaste de todo o pecado. O que Ele está falando para você nesta noite? Ele quer que a gente se afaste de todo o pecado. Não tenha pecado de estimação. Não deixe as suas razões dominar a realidade espiritual conforme dizem as Escrituras. Não. Nós somos chamados para sermos submissos à palavra de Deus. Por último, essa permanência, esse desejo contínuo de estar na presença do Senhor, de viver a presença do Senhor. Eu gosto muito de um exemplo, eu já devo ter contado aqui, mas tem muita gente nova aqui que ainda não ouviu. Eu participei de um congresso em São Paulo, na Fiel. São muitos anos atrás, Bianca foi comigo, alguns irmãos aqui de Tamaraju, não sei se Arnoldo foi, Natalice, não sei. E na volta eu vi com o pastor Almir Florentino, que está na glória, e conversando na escuridão da estrada, né, à noite, conversando com o pastor, era novinho ainda na fé. Aí ele falou assim, irmão Jorge, eu falo, pastor, vou te dizer uma coisa, a gente precisa de santidade. Você não sabe a luta que eu enfrento todos os dias para viver uma vida de santidade, para estar vivendo a presença de Deus na minha vida. E aquilo dali me marcou. Assim, um pastor, rapaz, precisa disso? O cara já não é santo, novo na fé, não já está lá graduado com o Senhor, nada. Todo mundo está no mesmo nível. E ele se esforça, assim, olha, eu me esforço para viver uma vida de santidade, estar sempre na presença de Deus. Você quer viver esse renovo espiritual,
esse avivamento espiritual, porque lá fora está precisando de você. Mas você está precisando de você curado, sem lixo, sem escombro. Porque lá fora inclui a sua casa. Lá fora inclui seu trabalho. Lá fora inclui o local onde você estuda. Outros onde você frequenta. Você é chamado para ser a igreja do Senhor viva, aonde você estiver. E não viver no padrão do mundo, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de tratar, no seu jeito de aconselhar como um crente. Tem muito crente que Deus tenha misericórdia, não sabe dar um conselho, e quando dá um conselho ainda é para matar outra pessoa. Vamos buscar, irmãos, não ter mais uma mensagem, mas que você possa sair daqui com um padrão de identidade que eu quero buscar. É a renovação espiritual, a começar por minha humilhação diante do altar do Senhor. Bote sua vida em ordem. Pensa o que é que você está fazendo, para que, a partir daí, você entre no último processo mais necessário, que é o quebrantamento. A gente só vai receber essa graça maravilhosa de Deus, esse fluir de Deus, quando a gente tiver um coração quebrantado, um coração sensível ao Senhor, né? Um coração obediente ao Senhor. Salmos 51, 16 a 19. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Então Deus quer de nós coração contrito, sensível, obediente, com temor a Ele, onde as pessoas possam ver em nós pessoas que estão caminhando nessa busca de transformação constante, contínua e indispensável. Portanto, como diz Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. O que é que ele está dizendo aqui? Ó, quem anda nos meus caminhos, quem vive uma vida avivada, quem anda em obediência, tem sobre sua vida uma promessa de bênção. E a bênção do Senhor está reservada para cada um de nós que anda nos seus caminhos. Não viva pela bênção, viva em obediência, mas a promessa é, se a gente está vivendo em obediência, seremos abençoados. Porque antes do avivamento vem a humilhação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar a irmã Jaqueline para vir aqui à frente. Uma pessoa, outra, muito especial, que eu amo muito, aprendi a gostar, que é a irmã Eliana, que está lá no fundo, na entrada. Mas, por favor, venha cá à frente. Cadê o nosso ministério de intercessão? O ministério de intercessão aqui. Vem cá, Jaqueline. Sobe aqui. Jaqueline tomou uma queda, que foi subir no telhado, né? Aquelas coisas que mulher sabe fazer, né? Subir no telhado para mexer na telha, consertar as coisas. Caiu, arrebentou o braço, feio. Mas Deus teve misericórdia. Vem cá, Eliana. Ela não me deu autorização, não, mas ela está tristezinha, porque ela recebeu o resultado de um exame e talvez tenha que fazer uma cirurgia, não é, irmã? Carlos. Hein? É o Carlos.
Hein? É o Carlos. É o Carlos, né? Então vamos orar pelo Carlos, né? Representando aqui por Eliana. Né, Eliana? Você confia que o Senhor crê? Amém. Levar essa bênção para a vida do seu esposo? Amém. E tem mais alguém aqui nesta noite que está com algum problema, que está querendo buscar a cura do Senhor sobre sua vida? Temos mais alguém aqui? Nós temos os irmãos aqui que têm se dedicado, têm testemunhado, têm acompanhado, têm buscado apresentar-se diante do altar do Senhor de forma sincera, de forma compromissada, buscando ser instrumentos de bênção na vida da igreja. E eu creio nisso, né? E eu sei que nós podemos desfrutar desse cuidado de Deus. Se você quer receber a oração e buscar no Senhor uma bênção de cura, venha cá à frente. Eu gostaria de convidar o Ministério de Intercessão para vir aqui à frente. Se coloque aqui juntas. Estenda suas mãos, igreja, para cá. E os irmãos do Ministério de Oração, de Intercessão aí, esteja ministrando sobre a vida desses irmãos. Pai, nós oramos, nós colocamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é tremendo, é grandioso, e nós cremos que o Senhor é um Deus vivo. Nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo. Então, nessa noite nós apresentamos a vida do irmão Carlos, através da vida da Eliana. Nós oramos, Jesus, sobre a vida da Jaque. Nós oramos, Pai, pela vida das nossas irmãs. Nós te pedimos para que o Senhor faça de forma sobrenatural. Nós oramos para que o Senhor toque, trazendo cura e refrigério. Nós oramos para que o Senhor faça como o Senhor fez em Atos, como o Senhor fez, Jesus, na história do povo de Israel. Nós oramos por cura. Nós declaramos 100% de cura sobre a vida dos nossos irmãos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Nós declaramos cura vindo, Pai. Nós declaramos 100% de cura. Nós declaramos a providência do Senhor vindo. Que as articulações, que o rim, Jesus, que tudo aquilo que esteja, Jesus, atrofiado e parado, nós oramos para que a vida do Senhor venha sobre, a Zoe de Deus venha sobre cada um dos nossos irmãos. Nós cremos que o Senhor continua fazendo. Então, Pai, opera no nosso meio, como o Senhor operou em Atos. Pai, nós oramos para que o Senhor faça 100% de cura vindo sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.